Então já vimos como é que a gente consegue representar números e caracteres no computador. Agora a gente vai ver como é que eles são armazenados na memória do computador. Na aula passada, quando a gente estudou o computador IAS, a gente viu que as palavras de memória dele tinham um tamanho de 40 bits. Atualmente, os computadores costumam ter o tamanho da palavra, que são as unidades de armazenamento endereçáveis, com o tamanho de 1 byte, que é igual a 8 bits. Ou tem o tamanho de uma palavra igual a uma potência de 2 de bytes. Como, por exemplo, atualmente a gente tem a arquitetura de 32 bits, que são 4 bytes, e a arquitetura de 64 bits, que são 8 bytes. A gente pode ver, então, que no endereço 0 vai caber um dado de 1 byte, ou seja, vai caber uma word, o endereço 1 vai caber mais 1 byte, né, a segunda word e assim por diante. Então a gente vai ter essa estrutura da memória. Visto isso, para armazenar um caractere na memória, basta a gente armazenar cada caractere no endereço da memória, que vai caber aí 1 byte. A gente viu que um caractere, usando o padrão ASCII, por exemplo, ele consome 7 bits, a gente teria 1 bits aí sendo desperdiçado, porque cada endereço da memória a gente teria 8 bits de armazenamento. Mas isso aí facilita a gente estar lendo qualquer dado, porque a gente sabe que um único endereço de memória a gente vai ter sempre um caractere. E para armazenar o caractere na memória, a gente está armazenando cada uma das letras e endereços diferentes da memória. Agora vamos ver como é que seria para armazenar um determinado número no computador. Então a gente viu que a representação numérica ela vai depender da arquitetura do computador. Então, numa arquitetura de 32 bits, cada número com sinal ou sem sinal ele vai ter 32 bits. E se a gente tem uma memória que é endereçada por byte, ou seja, cada endereço dela só armazena 1 byte, como é que a gente vai fazer o armazenamento de um número que tenha 32 bits, que tenha 4 bytes? Então isso aí vai depender do que a gente chama do problema de Endianness, que seria o alinhamento dos bytes na memória. Então o Endianness ele é o problema relacionado a como a gente deve fazer a cópia de um número que está internamente no processador para a memória. E isso vai depender da ordem que a gente vai estar copiando cada byte do número. A gente vai ter duas formas possíveis de estar fazendo o Endianness. O primeiro é o Big End, onde a gente vai pegar o byte menos significativo do número e vai copiar ele para o maior endereço da memória. Então aqui a gente tem um exemplo para a gente visualizar isso. Então imagine aqui que a gente vai ter o número 1025 armazenado num registrador de 32 bits. Então ele vai ter esses bytes aqui disponíveis e a gente vai estar querendo copiar o valor 1025 que está no registrador para a memória principal que está endereçada por byte. Então, considerando aqui que os endereços da memória começam sempre de cima para baixo, né, a gente vai ter essa situação. Então, como é que seria a cópia? A gente vai pegar os bits menos significativos e vamos ir armazenando eles nos maiores endereços da memória principal. Então, para vocês lembrarem, né, podem imaginar que esse Big End significa que todos os bytes vão ser copiados para os maiores endereços. Então, o primeiro byte menos significativo ele foi copiado para o endereço 3, o segundo byte foi copiado para o endereço 2, o terceiro byte foi copiado para o endereço 1 e o último byte ele foi copiado para o endereço 0. Então, ele tem essa característica de você sempre pegar o byte menos significativo e ir armazenando nos maiores endereços e decrementando conforme vai copiando todos os bytes de um número. A outra forma que a gente tem para fazer essa cópia é o Little Endian, onde o byte menos significativo ele vai ser armazenado no menor endereço da memória. Então, no nosso exemplo, o byte menos significativo do valor 1025, ele vai ser copiado para o endereço 0, o segundo byte vai para o endereço 1, e assim sucessivamente, o último byte ele vai ser armazenado no endereço 3. Então ele vai ter essa diferença e repare que os bytes eles vão estar invertidos quando a gente comparado aqui com o Big Endian. Então os processadores eles vão ter um tipo de Endian que eles vão estar utilizando. Alguns são Big Endian, outros são Little Endian. E para citar aqui alguns exemplos, os processadores da Intel eles são Little Endian. Já os processadores ARM, eles são Big Endian e tem alguns processadores que permitem você estar definindo qual tipo de Endianness você vai querer suportar, se é Big ou Little. Isso aí você define quando está instalando o sistema operacional. Qual é o tipo de Endianness que você quer que o processador utilize.